Um atleta de MMA hoje, ele precisa de treinar no mínimo 3 fundamentos. Eu acho que o interessante é a pessoa ter uma base. Não interessa se é do jiu-jitsu, se é no wrestling, se é no kickbox, no muay thai. É bom ela saber já alguma arte para depois ela aprender outras. Tudo começou com o Vale Tudo, com os Gracies, né? Fazendo as lutas de Vale Tudo. Aonde o nome Vale Tudo, na realidade, eram disputas entre modalidades. Você pegava um atleta de Kung Fu, por exemplo, que ia lutar com um atleta de Jiu-Jitsu. O atleta de Kung Fu ia usar as armas dele. O atleta de Jiu-Jitsu, idem. O cara queria uma luta em pé, o cara do Jiu-Jitsu queria pôr para baixo e finalizar. Até por este motivo, o Jiu-Jitsu ganhou uma supremacia no início do Vale Tudo no Brasil. Depois ele foi vendido para os norte-americanos e lá virou MMA, que é o Mix Martial Arts, né? Que é a mistura de artes marciais. A gente tem que se render ao Jiu-Jitsu no sentido de que ele foi o precursor do Vale Tudo, porque na necessidade de provar que que o Jiu-Jitsu era uma luta superior em detrimento às outras, eles lançaram esse desafio de Vale Tudo. Então, assim, eu acho que tudo nasceu e a gente tem que dar esse mérito, né, a família Gracie, que começou com isso aqui no Brasil, para poder divulgar o esporte deles, né? No longo dos anos, hoje você não tem um atleta específico da arte, você tem um atleta de MMA, que treina no mínimo 3 fundamentos. Existem vários eventos, né? E esses eventos, cada um segue um regulamento ou uma regra ditada por esse evento. Mas no evento principal, que é o UFC, o que vale? Cotovelada, né? Vale todos os socos, todos os chutes, exceto nos genitais, nos olhos e na parte traseira da cabeça, que é a nuca. Mas tem eventos que não vale tiro de meta, que não vale o bate-estaca, né? Tem evento que você, no solo, você só pode atingir o adversário com joelhadas no tronco. Tem outros eventos que você pode dar joelhadas em várias partes do corpo do adversário, mesmo ele estando em solo. Mas são vários nomes, o Brasil é um celeiro, né? Na atualidade, Anderson Silva disparado na crista da onda, né? Mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum do Vanderlei Silva, que, poxa, é um cara que lá no Pride fez o nome, pôs o nome do Brasil lá em cima, pôs o nome da Chutebox lá em cima, né? Os irmãos Nogueira lá, o Minotauro, o Minotouro, Arona, tem um monte de lutador, né? Agora, falando de atualidade hoje, Anderson Silva, indiscutível, tem um peso leve que é o José Aldo, que é um cara que vem aí, né, contando, dando boas referências do Brasil. E assim, dos cinturões disputados hoje, 3 são brasileiros, né? A gente tem 3 cinturões do UFC, que é do Brasil. Isso falando de UFC, que é o mais focado. Nós temos, por exemplo, Bellator, que é um segundo maior evento de trocação, a qual nós temos um contrato assinado com eles, já com um atleta assinado lá, que hoje tem 16 atletas brasileiros no card. Então, é difícil de falar nomes. Meu pai, né, que é meu mestre também, que é o Eli, o dono da academia, né, o diretor aí, técnico, mestre, tudo. Ele sempre me levou para assistir os treinos dele e tudo. E aí eu sempre acompanhei, até que aos 6 anos de idade, assim, eu mesmo pedi, ele nunca me forçou a nada. Falei, meu pai, eu quero começar a treinar, e daí eu não parei mais. Gostei. Sabe-se que a maioria dos atletas de ponta hoje treinam até outros fundamentos. Além de treinar, por exemplo, kickbox, treina boxe em inglês. Eu, às vezes, acho um pouco desnecessário em função, por exemplo, o nosso kickbox utiliza o boxe em inglês.
Então, às vezes, não tem necessidade de fazer boxe isolado. Mas isso aí vai de cada um. E essa eu acho que foi a grande evolução. Antes você tinha uma diferença dos atletas. Um que sabia muito isso, um que sabia muito aquilo. Então, era assim, um ganhava hoje, perdia amanhã, ganhava hoje, perdia amanhã. Hoje você coloca dentro do octagon, ou mesmo dentro de ringues, que fazem muito VT, muito vale tudo, muito MMA dentro de ringue, e você tem atletas competentes no chão, competentes em cima, na trocação, competentes na projeção, são difíceis de ser derrubados, colocados para baixo, porque tem uma base de oeste muito boa. Então, assim, é globalização, né? Todo mundo vê a luta de todo mundo estuda a luta de todo mundo começa a querer aprender o que não sabe. Eu sempre gostei de lutar o kickbox, né? Mas eu quero seguir essa carreira, eu quero... não é só porque eu gosto, eu quero ganhar dinheiro com isso também, né? Infelizmente o kickbox é uma luta muito bonita, mas que não dá muito dinheiro ainda. E o MMA é totalmente o contrário, né? A gente está aproveitando aí, o MMA está bombando aqui no Brasil, muito brasileiro bom de luta. O Brasil exporta lutador aí, né? Lyoto Machida, Anderson Silva, grandes lutadores bons aí. E o MMA hoje é a luta que está em evidência. Então a gente, para não perder isso, né? O mercado e tudo, a gente acabou não largando o kickbox, mas abrindo esse leque para o MMA também. Não tenha dúvida de que a alimentação na preparação de um atleta, seja ele de que esporte for, desde que tenha exigência física, é primordial. Existem alimentos que, se você consome antes da luta ou no dia da luta, você vai retardar o metabolismo, é uma digestão mais demorada. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque foge a minha alçada, mas é importantíssimo a parte nutricional na preparação de atleta, principalmente se tratando de atleta top, de ponta. Na minha dieta, em média, eu estou comendo aí umas 6.200 calorias por dia, isso para manter o peso, né? E tudo controladinho, faço uso de suplemento também, tomo whey protein, tudo isso para me ajudar, porque eu sou vegetariano desde os 7 anos, então tem que entrar com uma alimentação bacana para estar bem, para treinar. Até porque hoje o problema de peso dos atletas de MMA, a gente tem, parece que o recorde de uma recuperação de 16 quilos em 24 horas. O cara pesa 70 quilos hoje, 7 horas da noite, vai lutar amanhã 7 horas da noite. Ele pesa hoje 70, amanhã ele está com 86 quilos. Ele recupera 16 quilos em 24 horas. É o recorde hoje. Então, assim, como é que você consegue fazer isso sem nutrição? Assim, humanamente impossível. Quando você fala isso para uma pessoa que o cara perde 10 quilos no dia para poder pesar, na realidade ele perde litros, ele perde água, ele desidrata, uma série de fatores. Tem uma associação japonesa que é a categoria assim, eles mantêm os mesmos, tipo galo. A nomenclatura é a mesma, mas o peso é mais baixo porque eles têm atletas muito leves. Então eles começaram, o primeiro peso deles parte a partir de 52 quilos. O primeiro peso do UFC é 61. Então, assim, quem é abaixo de 61, o cara que pesa 50 quilos, pessoal, tem que ganhar massa para lutar lá, ou lutar mais abaixo do peso, porque isso pode, você não pode lutar acima, entendeu? Isso às vezes dá um problema sério, problema de envergadura, né? Você tem um cara que é menor, mas para poder atingir o peso da categoria, ele tem que aumentar a massa muscular. Por outro lado, você tem um cara que é maior, envergadura maior, o que ele faz? Ele perde peso para lutar naquela categoria de baixo. Então você tem essa diferença de envergadura. Você pega um cara muito alto com um cara mais baixo. O cara mais baixo atarracado porque subiu de peso. O lado de cima magrelo porque desceu. Então você tem essas diferenças. Mas eu acho que a tendência é de que um dia as competições de MMA oficiais, a pesagem aconteça na hora do evento. Para acabar esse sacrifício do atleta de se manter com 90 quilos, sendo que ele luta no 8-4. Então, assim, o peso dele fora extra luta é 90, o peso dele malhando, normal, treinando normal. Quando ele entra no esquema de treinamento para a luta, ele vai competir no 84. Ele tem que perder 16 quilos para fazer a luta. Entendeu? Isso é um sacrifício muito grande, meio sub-humano.
Mas se você não fizer isso, se você for lutar com o peso que você tem hoje, você pode ter certeza que na hora da luta você vai estar enfrentando um cara com no mínimo 10 quilos mais que você. Eu treino todos os dias, né? Segunda a sábado. Pela manhã eu sempre faço uma musculação. Tenho um descanso assim na semana da musculação. Tenho treino de kickbox. Tenho treino de MMA e o treino de jiu-jitsu. Né? E por fora eu ainda faço uma preparação física. Corrida, bicicleta, sempre um aeróbico diferente. Bater saco de pancada, treino com mestre também. Em média dá em torno de 4 horas e meia a 5 por dia, sem falar as aulas, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente não tem patrocínio também, então a gente tem que trabalhar, né? Hoje, a grande maioria dos atletas que competem profissionalmente ainda dependem de aula, depende de atividades paralelas, digamos assim, para se garantir financeiramente. Fator número 1, publicidade. Se vocês não publicarem, isso não ia ser popular nunca. A partir do momento que a gente tem essa abertura de publicidade, que vocês começam a mostrar o que é isso que a gente faz, a sociedade começa a ter uma aceitação e uma visão melhor. Enquanto isso era atrás da cortina, enquanto ninguém via, ninguém sabia o que era o vale tudo, uma atrocidade, é um matando o outro, é luta não sei, entendeu? Não era considerado um esporte. A partir do momento que isso foi reconhecido, que a mídia começou a investir, começou a levar para a televisão, mesmo rede fechada, foi se tornando popular, né? O que populariza é a divulgação. Então, assim, o empresário começa a investir mais, por quê? Porque quem investe em patrocínio quer retorno de quê? De mídia. Se não tem mídia, ele não investe, e assim vai. Então, assim, eu acho que o crescimento número 1 disso chama-se mídia. É o que vocês estão fazendo aqui. Nos eventos amadores, é exigido caneleiras, protetor genital, protetor de cabeça, o protetor bucal, né, que esse protetor bucal ele não é feito para proteger apenas os dentes, e também o cérebro do atleta. No evento profissional, geralmente se usa a coquilha, né, e o protetor de dentes, que é o protetor bucal, e as luvas também. O amadorismo dentro do MMA está começando, a gente já tem eventos no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte mesmo, muitos eventos de MMA amador, onde você tem, os golpes são mais limitados, são só reps, não vale isso, não vale aquilo, são cheias de regras. O competidor usa um protetor de cabeça, usa uma caneleira, então assim, é amador. Isso dá uma integridade física um pouco maior para o iniciante. No início era tudo mais difícil, porque assim, você quer lutar? Quero. Dá seu nome, que peso, tal. Te inscrevia para você no campeonato. Chegava lá, essa é a grande diferença. Hoje, você tem uma televisão mostrando, você já tem um respaldo federativo autorizando você a fazer os eventos. Então você não pode banalizar, e isso é até um medo do mestre Eli Pereira, de que a coisa fique tão comum e que não tenha uma restrição federativa. Hoje não existe uma federação de MMA. E começar a aparecer eventos. Eu já competi muito no Campeonato Mineiro, né? É uma base boa aí pra gente estar sempre rodando, né? Durante o ano, para não ficar parado. Já tenho vários títulos brasileiros, Copa do Brasil, tenho o título sul-americano, pan-americano de kickbox. Consegui ganhar o cinturão da WBC, Muay Thai, que é uma divisão norte-americana de profissional, né? Conquistei esse título em 2010.
E a partir dali abriu um leque muito grande para mim assim, de lutas. Já ganhei alguns GPs de Muay Thai, tenho grandes vitórias aí no MMA e agora estou com uma grande chance aí para lutar nos Estados Unidos pelo Bellator, né? E hoje é um evento que está assim, abaixo do UFC. Ele está crescendo, é o segundo maior evento de MMA nos Estados Unidos. E por mérito, assim, eles viram algumas lutas minhas, uns vídeos, entraram em contato com a gente e me convidaram para lutar lá.